Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória a Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Era uma religiosa e virgem. Paulina dedicava-se à oração constante, ocupava-se com as crianças, com os órfãos e com os marginalizados abandonados. Que seu exemplo nos anime no serviço generoso aos pobres e marginalizados. Obrigado por me acolher em sua casa. Obrigado por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Coloque aqui embaixo a oração. Eu quero rezar com você. Hoje estamos ainda iniciando o mês de julho. É o mês dedicado a Santo Inácio de Loyola. Todos os dias eu vou deixar para você, toda semana aliás, uma frase para nós rezarmos na nossa oração diária. Diz assim: tenhamos bom ânimo e nos esforcemos muito em Jesus Cristo, que Ele voltará para os seus e não tardará. Vale a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje rezaremos a primeira leitura tirada da profecia de Oséias, no capítulo 8, versículo 4 até o versículo 7, versículo 11 até o versículo 13. Assim fala o Senhor: eles construíram reis sem minha vontade, construíram príncipe sem meu conhecimento. Sua prata e o seu ouro serviram para fazer ídolos e para a sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão, minha cólera inflamou-se contra ele. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel, um artesão fabricou, e isso não é um Deus. Será feito em pedaços em bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestade. Se não há espiga, o grão não dará farinha. E mesmo que dê estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhe deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não se toca. Gostam de oferecer sacrifício, imolam carne e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 113b, 115. Confia Israel no Senhor. É nos céus que está o nosso Deus, Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras da mão humana. Confia Israel no Senhor. O Evangelho está em Mateus no capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe do demônio que ele expulsa o demônio. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus das multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos:
A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, a liturgia desta terça-feira nos apresenta Jesus expulsando um demônio mudo e surdo. Olha só. O diabo, tem muita gente que também tem essa atitude de hoje ser mudo e surdo. Oxe, claro que tem. Tem gente, meu povo, que não sabe se expressar, não sabe nem definir o que sente, muito menos sabe definir o que ele quer. Então rezemos para que Deus e nós que fazemos parte do discipulado de Jesus possamos expulsar esses demônios mudo e surdo do nosso meio. Naquela comunidade, todos se alegravam quando viam os portentos, os milagres de Jesus. Menos os fariseus. Eles diziam que Jesus fazia aquilo por meio de Beelzebul, o chefe dos demônios. Hoje, o profeta Oséias vai dizer para a gente no capítulo 8: eu preciso amar a Deus e não fazer as coisas que ele desaprova. Eu não posso ter um comportamento corrupto e servir a Deus. Não posso. É para aquela época e é para hoje também. E por que ele falou assim, diácono? Porque o pessoal começou a eleger os reis sem o consentimento de Deus. Os príncipes muito menos consultavam ele e até ergueram um bezerro de ouro na Samaria. Olha só. E Deus manda Oséias, esse homem de palavras sábias, para falar ao povo que ele transgrediu, que eles violaram a aliança, não confiaram nas promessas de Deus. E o salmista vai dizer, no Salmo 113, confia Israel no Senhor e não no homem. Esse evangelho de Mateus, no capítulo 9, Jesus fala que vai fazer, Jesus fazia milagres, portentos. Quando Jesus chegava, todo mundo já sabia o que ia acontecer, todo mundo já sabia o que ele tinha feito. E hoje ele expulsa um demônio de uma pessoa, de um ser humano, de um amigo da comunidade. Jesus olha para aquela multidão sofrida, uma multidão cansada, abatida, como ovelhas que estão sem pastor. Jesus pede, meu povo, rezemos, peçamos a Deus que mande trabalhadores para a nossa messe. Olha só, diante de Cristo, os fariseus, eles não querem admitir a bondade de Deus, muito menos que eles possam fazer parte do discipulado de Jesus. Às vezes, a religião, ela cobra da gente uma moral exterior. Tem pessoas que têm uma moral doentia, cheia de raiva, cheia que não pode, não é assim. E Deus não quer fazer de mim e de você escravos, não. Deus quer que o meu coração seja parecido ou igual com o coração dele. O povo todo se alegrava, menos os fariseus. Olha só. Quando alguém fala alguma coisa que eu fico aborrecido, quando eu fico cheio de raiva, quando eu nunca me compadeço de nada nem de ninguém, quando eu vivo preso a preceitos, alguma coisa está errada. Ou comigo ou com o outro. Então vamos rezar e pedir o discernimento a Deus. Jesus quer que os discípulos dele se compadeçam com as pessoas como ele se compadece. Que eles vejam as almas que estão cansadas ao seu derredor. Eu pergunto a você,
na sua casa, tem alguém que está cansado, abatido, precisando do alento, do amor de Deus, pronto, é aí o lugar que você tem que pastorear. Agora, lembrando que compadecer não é concordar nem dizer que dá certo. Não. Muito menos chamar para o cara se converter. Não. Compadecer não é concordar, não, de chamar para se converter. Compadecer é tirar de nós, de mim e de você, as birras, as raivas, os ódios, as indiferenças. Todos estão cansados. Inclusive nós. E nós que vemos que podemos, sejamos discípulos e pastores. Onde é quem precisa de mais pastores? Poxa, sabe não? Na sala de aula, no ônibus, na sua casa, na rua, no campo, no colégio, na universidade. Em muitos lugares precisamos de pessoas que levem, que possa acolher o outro, que possa dar vida ao outro, que possa animar o outro, que possa mostrar a face de Deus ao outro. Jesus fazia o conhecimento da lei se transformar numa notícia boa, que agradaria a todos. Então é isso que é ser cristão. É ser um outro Cristo. É tentar enxergar o outro com os olhos de Jesus. Tem muita gente assim? Não. São poucos que estão disponíveis para ensinar, para pregar e para curar. Mas todos são batizados e são enviados a ser profeta, sacerdote e rei. Então peçamos a Deus a graça de nós encontrarmos pessoas generosas no nosso caminho, para que possamos colher frutos, aqueles que estão abertos ao ensinamento do próximo, e que sejam capazes de acolher também aquilo que Deus manda a mim e a você falar, para que eles possam ser abençoados. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.